Amazonas e eu esperei por ela 17 anos em Mato Grosso. Ela foi para lá, nós vivemos lá 22 anos, tivemos 2 filhos, agora nós moramos em Manaus, próximo onde ela nasceu. Não sei porquê, não me perguntem, Deus me mandou e eu fui. E graças a Deus tem nos sustentado todo esse tempo. E nos dá sempre o privilégio de conhecer alguns irmãos fora de lá. Geralmente, quando eu estou de férias, eu não gosto de estar saindo para pregar, não. Eu ainda tinha avisado o Marcondes, olha, avisa o Oswaldo. Mas eu quis vir hoje aqui, quis conhecer os irmãos, e eu estou muito feliz aqui no Ceará. Onde eu vou, as pessoas me recebem muito bem, nos recebem bem, né? E tem sido assim muito maravilhoso, graças a Deus. E conhecer os irmãos é algo maravilhoso, né? E a gente trabalha em Manaus com o pastor Marcondes, nós temos um trabalho no interior com ribeirinhos, precisamos andar de barco, precisamos nos sacrificar um pouco lá, porque não é tão fácil como se pegar uma estrada, é bem complicado, mas eu gosto muito de missão. Na verdade eu gosto de ser missionário, não pastor. Pastor é complicado, né? Mas missionário é muito bom. E pregar para as pessoas que têm sede, não tem tanta tecnologia, é muito mais fácil, né? Porque eles lá estão isentos de tanta informação que nós temos na cidade, que quando você chega lá é uma novidade. Você prega o Evangelho e eles querem ouvir. Isso é muito bom, é muito precioso e alegra muito o coração da gente. É um prazer estar com os irmãos. Eu só gostaria de cantar uma estrofe desse hino Rude Cruz. Não sei se os irmãos conhecem, mas eu vou tentar cantar para ver se a gente consegue aprender. Diz assim: nesta cruz encontrei a atração de Jesus, que me fez de sua morte provar. Foi ali que me vi, sim, pregado na cruz, para o novo homem ressuscitar. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Amém? Essa música é a minha música. Eu vou levar essa mensagem até o dia final. Tem um hino do cantor cristão que diz isso: até o dia final eu vou levar essa mensagem, a mensagem da cruz. A minha experiência cristã, em 1969, eu tenho 43 anos, não se engane. O pai deles dizia que eu tinha 50, por causa dos meus cabelos brancos, mas não, eu tenho 43 anos. Em 1969 eu fui apresentado como igreja batista no estado do Paraná, e desde 1969, no meu primeiro mês de vida, eu sou um batista. Durante muitos anos de minha vida como batista, ouvindo a palavra, sendo zeloso da palavra, cuidadoso, amoroso pela palavra, fiel, eu não tinha descanso no meu coração. Até no dia que alguém disse: olha, foi lá na cruz que os seus pecados foram perdoados, que você morreu e a sua condenação e o seu julgamento foi feito, e ali você foi liberto. Desse dia em diante, Deus deixou meu coração gozar de uma paz tão grande que eu nunca mais poderei deixar de pregar dessa verdade, porque é ela que me traz paz, é ela que
que me liberta, é a mensagem da cruz. O poder de Deus, que é loucura para os que perecem, mas é poder para os que creem. Porque de fato, a mensagem da cruz é uma loucura. Quando você chega para alguém e diz assim: olha, você morreu com Cristo naquela cruz, aquilo é um absurdo. A princípio, depois de 25 anos, quando eu ouvi isso pela primeira vez, parece que eu comi alguma coisa ruim, que passou meio apertado pela garganta e ficou ali dentro, como diz o amazonense, rebolando e me mexendo, e aquilo para mim é uma loucura. O que é isso, meu amigo? Isso é uma loucura. E eu não precisei deixar de ser batista para crer nessa verdade. Ninguém precisa deixar de ser nada para crer nessa verdade. Mas no dia que crer, vai descansar o coração, vai ter paz, né? Jesus disse, a palavra diz: justificados pois mediante a fé, tem paz com Deus. A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, não se turbe, tenha paz no seu coração. Já foi justificado, já foi liberto. Isso é muito maravilhoso. E isso me dá muita alegria. Eu tenho muita alegria por tudo. E Deus é abençoador. Deus tem me abençoado ricamente. Às vezes eu sento com a minha esposa na varanda lá de casa para a gente falar sobre as bênçãos de Deus na nossa vida. Aí nós não encontramos nenhum motivo de tristeza, em nenhum momento de nossa vida. Em nenhum momento. No dia que nós decidimos, depois de crermos na palavra, entregarmos a nossa vida, tudo é bênção na vida da gente, tudo é maravilhoso, não existe nada. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Todos me chamam de pastor, mas eu nunca fiz teologia, viu, irmãos? Eu não sei essa coisa não. Eu sou um pregador apenas. E se eu disser alguma palavra que os irmãos não entenderem, porque lá no Amazonas eu ainda falo o cuiabanês. E aí eu já cheguei no Ceará trazendo uma mistura de amazonense com cuiabanês. Fica um pouco complicado. Mas vamos lá. Lucas 23, do verso 26 até o verso 49. O irmão colocou o microfone para ler, então pode ler, irmão. E como o conduzissem, constrangendo em Sirineu, chamado Simão, que vinham do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para lhe levassem após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não gerarão nem amamentarão. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-los, porque se em lenho verde fazem isto, que será o lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e assim mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vires ao teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que lhe tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se e lamentar, batendo os peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Pai Santo, a palavra sai da tua boca, o teu Espírito que está em nós e no meio de nós, fale aos nossos corações, segundo a tua vontade. Este que fala é apenas o teu instrumento, mas o Senhor é quem fala em cada coração. Glorifica o teu nome, Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Nós temos aqui, amados, uma crucificação. São 3 cruzes, 3 crucificados. O justo pelos injustos, Jesus. Esse não podia morrer naquela cruz. Ele não podia ter sido crucificado e não poderia ter sido morto. Não havia nele pecado. A lei é bem clara. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, não havia também possibilidade de que Jesus morresse naquela cruz, mas ele estava lá. De um lado, no verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Este crucificado ao lado de Cristo representa todos os incrédulos que foram crucificados. Do outro lado, 40, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Este representa os crucificados que creem. Por quê? Porque todos fomos crucificados com Cristo. É verdade? Todos fomos crucificados com Cristo. Os que creem e os que não creem. Alguém reparou uma pessoa naquela calçada do lado de fora? Ele foi crucificado com Cristo. Se ele crê ou deixa de crer, ele foi crucificado com Cristo. Todos foram crucificados com Cristo. Quando alguém disser: Deus é injusto foi ele com o seu filho, tendo que pegar toda a raça humana pecadora, todos os nascidos de Adão, desde Adão
até o final de todos os tempos, a última pessoa que nascer, e ter colocado no filho que não tinha que morrer, porque não tinha pecado. Todos foram crucificados, todos foram mortos no corpo de Cristo. Se você crê ou se você não crê, você foi crucificado com Cristo. Não é uma questão de querer, é um fato realizado e um fato consumado. Todos fomos crucificados com Cristo. Se você não crê, não tem problema. Você foi crucificado com Cristo, porque a justiça de Deus foi revelada em Cristo. Cristo é a revelação da justiça de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: o Senhor foi injusto. Não foi, porque Ele atraiu todos ao corpo de Cristo. Ao ser levantado da terra, diz a palavra em João 12:32, Jesus foi levantado, os homens foram atraídos. 2 Coríntios 5:21 diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Por que Ele o fez pecado por nós? Porque nós somos colocados nele. Todos nós nascemos com uma condenação de morte por causa do pecado. Todos nascemos destituídos da glória de Deus. Todos nascemos separados de Deus e sem condição nenhuma de voltar para Deus. A justiça de Deus está em Cristo crucificado. Agora, existem os crucificados da direita e os da esquerda. Qual é a sua cruz? Porque na verdade a nossa cruz deveria ser a de Cristo. Ele não deveria estar lá, mas Ele nos levou lá para morrermos. Mas existem os que não creem, existem os que creem, e os ignorantes que não sabem, mas também foram crucificados. Todos. Outra coisa importante que nós devemos saber é que na mesma cruz que nós fomos crucificados, todos os pecados de todos os homens foram perdoados. Toda a raça humana foi liberada do seu pecado, da sua maldição, porque Jesus foi levantado, o Filho de Deus, recebeu no seu corpo toda a desgraça humana de uma vez por todas. Não existe obra a ser feita, tudo foi consumado. Jesus disse: está consumado. A morte de Cristo se deu de duas maneiras, como também o nascimento de Cristo. Jesus nasceu de mulher, se tornou homem e morreu como homem fisicamente. Mas Jesus também, antes de entregar o seu espírito, de ter sido um homem morto fisicamente, ele foi um homem morto espiritualmente. Lembra-se do que ele disse lá na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Sabe por quê? Justamente porque você estava lá. Quando Deus expulsou o homem da sua presença, do seu jardim, da presença da sua glória, Ele virou as costas para esse homem, para a filiação, porque o homem estava agora afiliado ao diabo. Ele estava afiliado a um novo pai, que era o pai da mentira, o enganador, porque Adão se deixou enganar e se entregou. Quando Jesus veio aqui, ele teve que se assemelhar a cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a vida dele. Se não fosse assim, ninguém teria. Todos foram crucificados. Se nós dissermos isso para quem nunca ouviu isso, ele vai lhe chamar de louco, vai chamar você de doido. Mas sabe o que é interessante nisso? É que nesse mesmo ponto, sem antes de saber mais nada, isso já vai dar um descanso no meu coração. Porque pesa sobre mim uma condenação, pesa sobre mim uma lei de morte por causa do pecado. Mas ele foi crucificado, e eu fui crucificado juntamente com ele. No livro de Zacarias, capítulo 3,
Me disseram que o Oswaldo prega mais ou menos 1h30, né? Não sei. Só que Zacarias capítulo 3. Versículo 9. Porque és a pedra. Vamos ler o 8, irmão. 8 e o 9. Ouve, pois, Josué, o sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Amém. Josué, escuta bem. Faz o que eu estou te mandando, porque isto é anunciação de pregação de cruz, levantamento de cruz e atração de raça humana para que todo pecado seja retirado. Josué, escuta bem, porque quando isso acontecer, quando meu filho for ao mundo, eu vou retirar do mundo o pecado desta terra. Em quanto tempo? Num dia. Ele tirou? Nós vemos pecado, não vemos? Mas ele tirou. E quem quiser que o escrito de dívida seja retirado de uma vez, em Colossenses diz que ela foi cravada na cruz. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Outro dia alguém estava me dizendo: o meu escrito de dívida foi jogado no fogo. Meu querido, no fogo. A Bíblia diz que foi cravado na cruz. Foi lá na cruz do corpo de Cristo. Num só dia o pecado desta terra foi tirado. Por que nós não gozamos da liberdade? Por que não somos libertos? Porque nós podemos estar do lado dos crucificados incrédulos. Podemos ser um crucificado incrédulo. Podemos ainda não estar crendo na libertação em Cristo Jesus. Podemos ainda não dizer para Jesus: Jesus, eu não sei como é que funciona isso, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Se o Senhor lembra de mim lá na tua casa. E Jesus já me disse a mesma frase que disse para aquele condenado lá na cruz. Ele disse para mim: hoje mesmo já estarás comigo. Eu ainda não fui porque não era a hora dele, mas naquele dia que ele me disse eu já estava com ele. Então eu tenho uma segurança ainda maior, porque ele me garantiu. Esta é a mensagem da cruz que dá distância. A mensagem para quem crê, para quem se entrega. Então a iniquidade foi tirada num só dia. Se você ainda não crê, saiba que o pecado foi tirado num só dia. Jesus está ainda aqui como a árvore da vida é plantada no meio do jardim, está ali disposta a todos que quiserem receber. Ainda. Mas digo que o tempo se abrevia, que a noite se aproxima. Nós já estamos chegando no dia que Cristo está batendo aí. Então nós já temos que dormir aguardando o Senhor. Quando formos dormir, diz: Maranata, Senhor vem. Eu já estou te esperando. Porque o desejo da igreja de Deus, dos crucificados em Cristo, dos que vivem em Cristo de fato, que tem o descanso dele, é o desejo de tê-lo. Às vezes eu fico muito preocupado com as teologias. Há muita discussão sobre essas coisas, quando nós precisamos de uma coisa só, que é a simplicidade de Cristo. Quando nós precisamos de uma coisa que está escrito no livro dos Salmos, que é: sossega, porque é no sossegar da tua alma que você recebe as bênçãos de Deus. E Cristo é a nossa bênção. Romanos 8,32 diz: Deus não poupou o seu Filho. Porventura, se Ele não poupou o seu próprio Filho, você quer coisa de maior valor do que o Filho de Deus? Diz: porventura Ele não te dará, juntamente com isso, todas as outras coisas. Olha que maravilha, olha que bênção, é Cristo.
Não é? É maravilhoso, sai descanso do meu coração. É por isso que eu nunca mais vou deixar de pregar a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. E todos deveriam amar, porque isso dá liberdade. Nós estamos aqui na casa da irmã Carmen, ali, Carminha. Uma bênção. Ela disse: eu quero que seja assim como eu sou mesmo, e é assim que eu gosto. Porque Cristo é em cada um. E é assim que nós somos também, Cristo, libertos de todo preconceito, de tudo qualquer coisa. Nós somos livres em Cristo. Isso é maravilhoso. Mas eu gostaria de ver com os irmãos 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Morreu por todos, logo todos morrerão, para que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Oh, glória a Deus, porque ele ressuscitou. E juntamente com ele me ressuscitou também. E me fez assentar nos lugares celestiais. Alguém me perguntou: você vai para o céu? Eu disse: não, já estou lá. Porque ele disse que eu estou assentado em Cristo, eu estou em Cristo, ninguém pode me tirar dele. Ninguém. Semana passada o irmão me perguntou: nós somos livres, pastor, mas nós não podemos pecar, porque eu sou livre até para pecar, meu irmão. Porque ele não me condicionou, ele me libertou de uma vez por todas. Eu sirvo a ele porque ele me libertou. É só por isso. Porque eu estou nele, mas eu não vou pecar, porque isso desagrada o meu Senhor. Senhor, eu quero ser santo, eu sou santo, porque o Senhor é santo. Então já começa a glorificar. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: morreu por todos, logo todos morreram. Morreram? Quem morreu? Jesus. E você? Morreu com ele. O que está faltando para entrar no reino de Deus? Morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, novo nascimento, nova criatura, as coisas velhas passaram, eu já estou em Cristo, já estou lá. Eu não preciso ficar me preparando todo dia não, como disse alguns dias atrás. Eu trabalho com um caminhão e levo muitas pessoas diferentes. E alguém disse assim: não, todo dia eu tenho que estar preparado para não pecar, porque se eu pecar eu não entro no reino de Deus. Meus pêsames, tu vai para o inferno. Porque se Deus depender de você, meu amado, tu está perdido. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, disse Paulo em Romanos 7. Porque eu de mim, nada, mas ele, tudo. Porque Cristo é tudo em todos. É só nele. Oh, maravilha. O amor de Cristo nos constrange. Não tem como nós não considerarmos este amor e não sermos constrangidos por esse amor. O amor de que alguém tem como dar a sua própria vida pelos seus amigos. Ele deu a vida dele. E esse amor me constrange. E eu tenho que considerar que se existia uma condenação de morte sobre mim, não existe mais. O oficial de justiça não vai mais bater na minha porta e dizer assim: olha, o juiz está te chamando lá. Não pode mais, porque quando ele chegar na minha porta, ele vai encontrar um morto. Aí diz: ah, juiz, esse morreu. Esse não volta mais. As dívidas dele já foram. Ficou para trás. Porque Jesus morreu e eu morri também. E a minha dívida foi crucificada com ele naquela cruz. E eu fui liberto. E todos nós que cremos. Mas vamos ver um pouco da vida de crucificados, incrédulos. Até tem gente que confessa a sua crucificação. Confessa, mas ainda não receberam a graça. Ficam apenas na morte, ficam apenas na crucificação, mas esquece que o túmulo ficou vazio no terceiro dia. E que se Jesus atraiu todos para dentro do seu corpo, automaticamente todos os que creem, ressuscitam com Cristo também. E o túmulo fica vazio.
Ganhamos a vida, vida com abundância, vida eterna. Vamos gozar. Mas vamos ver. Isaías 29, do verso 13. Não vou me ater muito aqui não. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. É engraçado. Tem um outro texto em Ezequiel que a Bíblia diz assim: Ezequiel, você tem uma voz mansa, você fala bonito, você fala como quem canta, é poeta, pastor Simão, gosta de poesia, fala bonito, mas eles só sentam para ver a beleza do show que você está fazendo, mas eles não escutam. Confessa com a boca, dizem que me amam. Eu não me lembro se é Tiago que diz assim: professa, ou é Tito, mas eu acho que é Tito, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. O que a Bíblia diz aqui? Este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E com a sua boca e com os seus lábios me honra. Manaus é uma cidade extremamente evangélica, mas é uma cidade extremamente violenta. Não é como deveria ser uma cidade evangélica. É muito complicado aquele evangelho. Na verdade não é o evangelho, é evangelicalismo. Nós ficamos decidindo pelas coisas, discutindo sobre as coisas. Cada um é melhor do que o outro. Já tem outras igrejas que saíram agora, já tem ramal, né? já tem outra seguindo porque eu não concordo com fulano e eu vou abrir uma aqui. O negócio é assim, é evangelho que não acaba. Tem muita gente honrando, dizendo que conhece o Senhor, mas o coração está longe. Sabe, irmãos, o que eu tenho visto é que nós esquecemos dos atos de Jesus. Nós temos estudado muitas coisas, não como o salmista diz: o meu coração, Senhor, não quis nem ver coisas altas demais, não quer nem coisa, porque eu quero ficar aqui como uma criança no colo da mãe. Então hoje nós estamos saindo do colo da mãe e começamos a crescer e começamos a desenvolver, achar que nós temos que fazer um pouco mais profundo. E Jesus disse assim: olha, vocês precisam de mim, vocês precisam voltar para mim, eu preciso estudar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, olhar a crucificação de Cristo, olhar o seu nascimento, a sua morte. Nós estávamos fazendo a nossa comunhão no Natal, mas não de Natal, porque eu nunca fui de fazer isso, nunca gostei. Mas nós tratamos dentro da palavra que Jesus não disse para comemorar o nascimento, mas ele disse para fazer memória de quê? Da sua morte. Fazer isso em memória de mim. Quando vocês partirem o pão, lembre-se que esse pão é o meu corpo. E que o pão partido não é porque Jesus foi quebrado lá na cruz, não. É porque cada pedaço de pão representa um membro, que é você. E que você, fazendo a comunhão com os irmãos, se torna um só corpo. Ele disse: para isso é para você fazer memória. E nós lembramos muito no Natal passa muito o filme de Jesus. Eu assisti bem uns 4 diferentes nesse último final de ano. Geralmente a gente não está em casa, né, no final do ano, mas esse ano a gente ficou. E eu não sei nem quando é a paixão, já me esqueci. A Páscoa passa muito filme de Jesus também. Mas ele disse para fazer isso todo dia, lembrar dele, lembrar de Jesus. Eu estava olhando a primeira carta de Apocalipse, a carta de Éfeso, onde ele diz assim: eu tenho porém contra ti que esqueceste teu primeiro amor. Os incrédulos,
os que não recebem a mensagem, os que não realmente se entregam, os que não se humilham diante do Senhor com a sua vida para receber a graça, eles vão ter esses problemas aqui. Vão estar confessando com a boca, vão estar honrando o Senhor com a boca, mas vão estar longe do Senhor. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. No livro de Colossenses diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, por que ainda vivem como se vive no rudimento do mundo? Não faz isso, não deve aquilo, não come isso, não faça isso, não sei o quê. É assim que é a coisa do homem que está crucificado. Ele nem sabe, mas ele tem essa condição. Porque a vida da cruz, nós precisamos levar a cruz de cruz todos os dias. Eu preciso confessar, desde o dia que eu vi a mensagem da cruz, eu preciso confessar: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo crendo em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Ele é o tudo de Deus para mim. Deus me deu Ele e Ele é tudo em mim. E isso me traz prosperidade, me traz alegria, me traz saúde, me traz poder, porque quem tem a palavra tem poder. O irmão que a gente tem a nossa reunião diz: pastor, e se alguém tiver demônio? Diz: meu irmão, em nome de Jesus, manda o demônio embora. Você não tem a palavra, não tem Cristo. E pode, o irmão pode. Meu querido, quem é o pastor? É um como você, é só ter uma função diferente, como você tem uma função diferente no corpo. Porque a própria palavra faz a pergunta: todos são mãos? Ou todos são pés? Não, existem muitos membros e todos têm um propósito. O Carlinho estava me falando de uma pessoa que não tem os dedos, é isso? Do pé, e anda de moto e todo mundo se preocupa. Está faltando ali, mas ele consegue se adaptar. Mas no corpo de Cristo não tem falhas não, ele não tem defeito. Se você acha que uma pessoa que é problema, é defeito no corpo de Cristo, não se engane, não é. Porque o corpo de Cristo é invisível. Nós podemos até julgar pelas obras, nós podemos nos enganar. Mas o corpo de Cristo é perfeito. É santo e é justo, porque está em Cristo. Foi crucificado com Cristo. Vamos ver Ezequiel 33? Ezequiel 33, 30 e 31. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Você pode dizer amém para isso? Não diga não, né? Misericórdia. O que a palavra está dizendo? Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Porque antes ali disse: vinde, peço-vos, ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professa muito amor, mas o coração, que amor é esse? Que é condicionado. Se a irmã Carminha me ofender lá na casa dela, nunca mais eu volto. Se eu condicionar o meu amor, vai ser isso.
mas ela pode me escorraçar de lá e eu vou voltar, porque eu gostei. Isso é um exemplo muito fajuto do amor. Porque o amor, diz a palavra, jamais acaba. O que adianta você professar muito amor com interesse? Às vezes a gente até congrega com interesse. O nosso interesse principal em congregar deve ser adorar o Senhor na comunhão com os irmãos. A adoração, a união dos irmãos é que faz o inferno tremer. Viu? Quando a igreja se junta, o diabo treme. Ele não gosta da igreja de Deus. Você sabe o que o diabo vai fazer com a igreja de Deus? Ele vai entrar aqui. Se você pensa que ele não está aqui, ele está aqui. Quando eu era um batistão, mas eu era desse tamanhinho ainda, mas eu tinha medo do diabo, porque o pastor dizia que ele estava lá, e eu dizia, tomara que não esteja do meu lado. Mas ele vem para saber. Tem até uma piada que diz que escolheram as igrejas e as batistas, não, pode mandar só um para lá, que lá é tudo friozinho, não tem problema nenhum, não se mexe, né? Mas quando a igreja se levanta, o pastor disse aqui agora, oração, comunhão, leitura da palavra, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos ir para a presença de Cristo. Quantos de nós tiramos algum momento com Ele a ponto de nós esquecermos da vida? Quantas orações você fez que você estava lá na oração e esqueceu que tinha um compromisso? E eu lhe digo, você não perde o seu compromisso, porque Jesus não deixa. Ele muda o compromisso. Ele mudou lá em Grossos o compromisso, mas nós não cremos. Nós estávamos em Mossoró, está ali o irmão Carlinho, lá em Mossoró nós dissemos, nós vamos passar em Grossos. O irmão não está lá, o irmão Alan. Quando nós chegamos, nós dissemos, rapaz, foi desmarcado meu compromisso, olha aí. Deus sabe todas as coisas. A gente aqui não conhece esse Deus maravilhoso, porque nós nunca sentamos diante dele para perguntar nada, para falar nada, para conversar com ele. Nós vivemos com o coração atribulado. Carlinhos, tu falou uma palavra de amazonense, agoniado. Ele usa essa palavra aqui? Amazonense vive agoniado. Estou agoniado. Nosso coração vive agoniado, angustiado, atribulado por falta da presença de Deus. Nós muitas vezes não temos segurança em tudo que nós vamos fazer, porque nós não vamos na presença do Senhor. É uma falta muito grande. Se nós estamos em Cristo, queridos, é um grande prazer ir na presença dEle. Sabe, uma coisa que eu aprendi que me ajudou muito até a viver mais um pouco. A minha esposa sabe que eu sou muito ansioso. Eu sou ansioso por demais. Qualquer coisinha eu já começo a me tremer todinho. Saber, eu quando era muito jovem aprendi que se eu pecasse, Deus se separava de mim. Porque está escrito lá que Deus, o pecado faz a divisão entre vós e o vosso Deus. Eles pegavam isso e colocavam na minha cabeça, não, se você pecar, você se divide de Deus. Deus não vai te ouvir, não adianta orar. Isso é um peso para o ser humano, porque o ser humano não tem capacidade de não pecar. Sabe o que me libertou? Um pastor que chegou e disse, olha meu amigo, Deus quer saber o que foi que você fez de errado, porque Ele tem alegria em te perdoar e estar com você e ouvir a tua oração é nessa hora, porque Ele não espera nada de você, nada. Você está esperando, você está pensando que Deus precisa e espera alguma coisa de ti? Nadinha. Ele disse, meu filho, vem cá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Cada manhã. Uma coisa boa. Vai lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na virgem, o fruto da oliveira minta, não haja vaca no curral. Senhor, eu vou continuar com o Senhor, porque o Senhor é minha força. O Senhor é quem me faz andar altaneiramente. Oh Deus, eu não preciso de nada.
Eu só preciso do Senhor, eu preciso ter um coração crédulo, porque eu fui crucificado com Cristo. E em Cristo eu recebi todas as bênçãos de Efésios 1:3, porque nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória! Agora eu queria ver alguém dizer glória a Deus, porque quando a gente fala besteira, tem gente que fala. Deus é maravilhoso, querido. O escrito de dívida foi cravado lá. Há muitos crucificados que estão aqui, nas ordenanças, nos mandamentos que foram aprendidos maquinalmente. Foi assim que eu vivi a vida toda. Nas ordenanças que foi aprendida tecnicamente. A regra é essa: isso puxa isso, isso puxa isso, isso puxa isso. Cristo veio e disse: a regra é essa, eu sou. Eu sou. Quando você conhecer eu sou, então você vai saber. Jesus falando ainda lá em João, disse assim, os homens dizendo, não, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, não, vocês não conhecem o sou. Mas quando eu sou for levantado, então vocês vão saber quem eu sou. E quando você conhecer ele, não chamavam Moisés de doido? Moisés era doido. Que eu sou que é esse, rapaz? Mas nós já conhecemos o eu sou. Porque Paulo diz o seguinte, os mistérios que foram ocultos em outro tempo, agora nos são revelados. E o que nos é revelado hoje? Cristo. 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 Olha para Cristo. Pensa nele. Busca ele. É ele e mais ninguém. Cristo. Ah, mas o pastor fulano disse. Pastor fulano disse, mas é Cristo. Eu posso fazer qualquer coisa com Cristo. Sem Cristo nada. Porque Cristo é a minha vida. Efésios, capítulo 4. Quanto tempo? Cadê o relógio, meu amigo? Eu não sei. Oh my God, está ali. Quando os irmãos se cansarem, me avisa. Eu já estou ficando cansado. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Até o 24, irmão, por favor. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Quero dizer para vocês que vocês não devem mais andar como andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Quem é que anda na vaidade dos próprios pensamentos? Os incrédulos. Os que creem agora têm nova vida. Os que creem agora trazem a mente de Cristo. Os que creem agora trocaram o Windows 7 por Windows 8. Agora são outras informações. Não entenderam isso? Deus tirou o coração velho, botou um coração novo. As informações do velho foram embora. O novo agora trazem novas informações. E essas informações novas são as informações da vida de Cristo. Quem anda na vaidade dos próprios pensamentos são os ímpios, são os incrédulos. Vocês não. Eles são obscurecidos de entendimento. Por que são obscurecidos de entendimento? Uma coisa é certa: quem fica dando ouvido a tudo
não sabe nada, vamos buscar na palavra. Bereanos deveriam ser os nossos nomes, os que conferiam na palavra. Paulo ia lá e tome palavra. Espera aí, Paulo, vamos devagar, nós vamos olhar aqui para ver se é isso mesmo. Espera aí. Nós temos que ser assim também. Não foi lindo o que aquele pastor falou, penere bem tudo que você ouve. Vá na palavra, para você não ficar obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. Qual é o motivo da pregação do Evangelho? Salvar a alma, engrandecer o reino de Deus. É só isso. O comando é Deus, é Cristo, é o Espírito em nós. Deus não tem nenhum motivo de juntar gente para formar a multidão para ser o maior ministério, não sei da onde. Ele quer salvar a vida do miserável. O interesse de Cristo é salvar a vida do miserável. Mais nada. E nós não temos que ficar correndo atrás do vento. Olha para Cristo, olha para a palavra. Eu não sei. As mensagens que tem colocado na internet, eu tenho visto algumas mensagens lá do Osvaldo. Tem até um pouco de receita de estar na frente do homem desse. Porque eu sou só isso. E a minha pregação é Cristo. Este crucificado, decididos também. Nada mais. Amém. O que mais que nós temos aqui? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Dureza de coração é incredulidade, viu? Não existe ateu. O que existe é à toa. Porque todos sabem que existe Deus. Tinha um camarada dando uma entrevista, eu não sei para que repórter, até anotei isso. A mulher disse: o senhor é ateu? Ele disse: eu sou ateu. Mas e aí? O que aconteceu lá? Não, graças a Deus que existe um Deus. Até por à toa. Existe um Deus, ele sabe. A palavra diz que Deus se manifesta em toda a criação. O homem sabe que Deus existe. Não existe nada perfeito como é a criação de Deus. Ela é maravilhosa. Existe um Deus. Mas há pessoas ignorantes. Pela ignorância que vivem, pelas durezas do coração, pela incredulidade. Tornaram-se insensíveis, se entregaram à dissolução para com a vida de cometerem toda sorte de impureza. Depois você na tua casa pega o livro de Marcos capítulo 7 e vê o que contamina o homem. O que contamina o homem? É o que entra? É o que entra. O Luquinha, o senhor lá na feira ia botar o mel do caju na mão do Luquinha. Quando o Luquinha estendeu a mão, estava suja. Aí disse: não vou dar na tua mão, está suja, tu vai lamber, vai sujar. Na mesma hora que lembrei, o que é que vai contaminar? Porque a vida do pastor é essa, está sempre observando tudo. Ele pegou a colher, botou na colher para o Luquinha provar. O que é que contamina? É o que sai. Lá no livro de Dito, o que contamina o homem é o que sai da boca. São as prostituições, a impureza, a lascívia, palavras torpes, convivência maligna com o mundo, esse conformismo com as coisas do mundo. Tudo isso é contaminável. Não é o que entra, não, é o que sai da visão, da boca, de tudo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Foi assim? Não. Se é uma condição, se de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Se não ouviu Cristo, se não foi instruído em Cristo, você pode ser crente, você pode falar em língua, você pode pular, você pode voar. Quando você chegar diante do Senhor, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque Jesus disse que não pode entrar no céu se não nascer de novo. Então
Então o que importa é nascer de novo. E vem de Cristo. A condição é Cristo. Se de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Errei alguma coisa? Não? Meu termômetro é bem aqui. Tu também tem? É. Deus providenciou. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, mas eu acho que é o relógio, que ela já me conhece. E vos renoveis no espírito do vosso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar o espírito do entendimento. Eu era pobre, agora sou rico. O camarada deu uma entrevista e disse: se eu ganhar esses 230 milhões, eu joguei também, mas eu não ganhei. A minha esposa disse: Deus não dá dinheiro para crente. Por que não? Eu ia gastar bem. E o camarada disse: mesmo que eu ganhar 230 milhões, eu vou continuar sendo pobre, porque eu vou ter só uma casinha simples. Mentiroso. Acho que se ele ganhasse, eu não ia contar as horas para ir buscar o dinheiro. Que é um maldito, né? Quando não tem é ruim, mas quando tem muito também é um caseiro, né? Deus em Cristo veio renovar a nossa mente, amados. Nós éramos escravos do mundo, do pecado. Jesus veio, nos crucificou juntamente com Ele, e se cremos, somos ressuscitados juntamente com Ele. Nós agora ganhamos uma nova mente, não precisamos mais ter problemas com essa escravidão, porque nós somos livres. Nós estávamos comentando sobre os escravos que foram libertos, e depois não sabiam o que fazer com a liberdade. Nós não. Ele nos capacita a viver a liberdade. Mas nós precisamos confessar nossa morte com Cristo e levar a cruz de Cristo pela fé em Cristo todos os dias. E aí nós vamos vivendo, a igreja vai crescendo e nós vamos progredindo. Talvez não financeiramente, porque, como eu disse, Deus pode não enriquecer ninguém, até porque conhece o coração. E isso Deus só um. Muito dinheiro é problema, tem que trabalhar para poder dar valor. Sabe, Deus é maravilhoso, nos dá uma nova vida para nós de fato vivermos. Onde é o céu para você? É o dia que Cristo voltar e você for para lá? O céu é agora, porque eu já vivo, eu já tenho liberdade. O céu, para aqueles que morreram nas fornalhas, nas fogueiras, nas forcas, no passado, para eles aquilo era o céu. E cantavam, porque tinham Cristo, porque confessavam Cristo, porque conheciam a liberdade de Cristo, independente da prisão. Quando fazíamos um trabalho lá no presídio, isso fizemos muito pouco, eu tinha muito medo de preso. Eu entrava na cadeia me tremendo todinho, os presos já perguntavam: tu está com medo? Mas é óbvio que eu estou com medo. E eu dizia para eles: olha, vocês estão presos, mas vocês podem ser livres em Cristo. Ele disse: meu amigo, eles disseram que eu nunca ouvi isso, não, o negócio de ficar preso e ser livre. Ele disse: mas Jesus ensina isso, porque o próprio Paulo, servo do Senhor, era preso e disse: as cadeias não me prendem, eu sou livre, porque eu estou em Cristo. Nós estamos em Cristo. Qual é o nosso problema? Não é verdade? E vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você está crucificado com Cristo, você pode gozar dessa vida. Só mais 5 minutos para mim. 2 Coríntios 5. Paulo pregando no navio, uma madrugada, o camarada cochilou lá em cima, numa daquelas
não sei como é que chama aquilo, caiu de lá e morreu. Bum, no meio da pregação. De madrugada. Paulo foi lá, ressuscitou o morto voltou para o lugar e continuou pregando. Não tem importância se você morrer aí na cadeira, a gente vai dar um jeito de ressuscitar. Mas ninguém morre não. 2 Coríntios 5, 14. Vou deixar, irmão, que eu vou ler. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, me digam o que é que diz aí. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam e ressuscitou. Viver para Jesus. Por favor. Porque somos dominados pelo amor de Cristo, pelo amor que Cristo tem por nós. Somos Dominados. essa palavra, constante e amarrados na verdade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? É a sua cruz, é o seu amor, é a revelação da justiça de Deus que nos domina, que nos subjuga agora, não o pecado. E Ele vai nos amansar. Eu farei vocês mansos e suaves, como eu sou, tranquilo. Em Cristo a gente amansa. Ainda tem que aprender muito, mas Ele vai me amansando. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, o mundo conhece Cristo segundo a carne. Antes nós conhecemos a Cristo segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, o que é que acontece? Já agora não o conhecemos deste modo. Sabe por que nós tínhamos que ser incluídos no corpo de Cristo e sermos crucificados com Ele? Para o conhecermos. É ali que nós conhecemos Cristo, no seu corpo crucificado. Nós não conhecemos mais Cristo como na carne. Agora nós experimentamos Cristo. Nós experienciamos Cristo. Você já fez uma oração que você não orou e Deus te respondeu? Sabe onde é que Ele vai ouvir essa oração? Em Cristo. Deus já me deu tantas bênçãos sem eu pedir, só de bênção. Não precisa muito. É só crer. Descansar. Nós conhecemos Cristo de outro modo. Como é que você conhece Cristo? De ter sido crucificado com Ele, ressuscitado com Ele e de tê-lo vivendo em mim e eu estar vivendo nele. Isso é maravilhoso. Eu posso ir para as praias de Fortaleza. O pastor Marconi disse: você é muito folgado, você tira férias demais. Eu digo: pois Deus me deu essa graça. E eu aconselho a pastorada a fazer isso, porque depois a gente volta gostoso, a família volta bem, a esposa volta tranquila, paciente até certo tempo, depois começa de novo. Mas nós precisamos, porque a graça de Deus está em nós. Não existe milagre nenhum. O que existe é Deus movendo nossos corações e a gente vivendo. É muito prazeroso Jesus na nossa vida, queridos. Como disse o meu cunhado, é muita bênção. Ele vive dizendo isso, mas é muita bênção, Jesus. Ele é tudo. Você precisa de quê? Quando Deus te deu Jesus, é como se Ele te desse um pacote ou uma cartola de mágico. Não vamos fazer essa comparação tão pobre, né? Mas tudo que você precisa, bota a mão lá e tira. Tem. Não precisa fazer campanha de 7 sexta-feira, 10 quinta-feira, chamar os presbíteros e os pastores e aquela coisa toda para fazer uma roda da sua casa. Você disse: não, Jesus está bem ali. Alguém disse: Pai, coloca os anjos em volta dessa casa. Eu disse: Senhor, muito obrigado, porque eles já estão aí há muito tempo. Não é muita bênção?
É maravilhoso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não existe mais escada para o céu, não, meu irmão. É a cruz que leva para lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for dentro de mim. Para ir para o céu tem que estar dentro de Cristo. Ele é o transporte. Eu nunca viajei de avião tão tranquilo como eu viajei essa viagem com nós 4 dentro do avião. O piloto parece que estava governado pelo Senhor. Foi tão tranquilo. Chegamos em Fortaleza, nunca tínhamos visto queima de fogos lá do alto, mas foi lindo, né? Vocês vão viajar logo na virada do ano. Disse, rapaz, mas vai ser muito bom. Nós vamos ver as coisas que nós nunca vimos, e realmente nós vimos. Maravilhoso. Sabe, Deus é muito maravilhoso conosco. Nós estamos em Cristo, nós temos tudo. E eu não tenho medo de continuar falando deste Cristo maravilhoso. Se você quiser, você pode gozar de tudo isso. Lançar fora todo o teu medo, todos os teus traumas, porque Jesus é psicólogo, Jesus é psiquiatra, Jesus é supridor, é Ele que tem a chave da dispensa, é Ele que abre a chuva, não é São Pedro não, é Ele que abre a chuva para chover, é Ele que tem tudo sob o domínio dele, nada lá fora do domínio dele, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e todas as coisas subsistem nele. Que Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer conhecê-los. Não vou voltar a pregar aqui agora de novo tão cedo, não sei quando, né? Deus sabe. A gente faz um balanço depois, e se a gente quiser voltar, a gente volta. Então vamos ver o que Deus quer. Muito obrigado, Deus abençoe, pastor Osvaldo.